estamos estreando, né, nossa unidade 2. Pensar que só faltam 3 aulas para a gente ter nossa prova, hein? Então já foi 1/4 do semestre, então o tempo passa rapidão. Então, hoje estamos na aula 2.1. Os outros 2 capítulos que faltam, pessoal, eu vou trabalhar com vocês meio que juntos os 2 capítulos, os temas são parecidos. Então eu vou meio que explicar eles juntos e trabalhar eles ao mesmo tempo. Que daí semana que vem eu acabo o conteúdo do semestre e aí a última aula que fica só para a gente para eu fazer uma revisão, fazer uns exercícios com vocês. E provavelmente fique alguma coisinha para eu finalizar. Mas aí semana que vem, pelo menos a parte teórica, né, nós já iremos terminar. Então a gente vai continuar o nosso estudo de tensões. Agora a gente vai falar sobre esse tal de tensão admissível, que é uma tensão que tem a ver com a parte de segurança de quando a gente está fazendo projetos estruturais. E se o nome é admissível, significa que tem a ver com admitir. Então, quem que admite alguma coisa na hora do projeto? Vai ser o engenheiro. Então, o engenheiro, ele com a sua experiência e com a norma, ele que vai falar assim, ó, eu só vou admitir tantos X valor de carga nessa estrutura. Por quê? Porque eu preciso de uma sobra de segurança para caso aconteça alguma coisa, tenha uma sobra. Por exemplo, imagina que a gente dimensione uma ponte. E aí a gente fale, essa ponte aqui aguenta 3 caminhões de boa. Só que daí um belo dia entrou 4 caminhões e todos estavam carregados e eu não tinha previsto isso. E aí? Vai cair. Se eu não deixei uma sobra de segurança, vai cair. Eu fiz aqui uma torre de alta tensão que ela aguenta de boa o peso dos cabos. Mas aí chega um dia e ventou bastante que forçou toda a estrutura. Se eu fiz a torre para aguentar exatamente o peso dos cabos, ela vai cair. Então, a ideia é justamente isso, que a gente deixe sobras de tensões, que a gente admita no nosso projeto tensões mais baixas, para que a gente tenha sempre uma sobrinha aí de segurança, para caso aconteça alguma coisa. Vamos lembrar as definições de tensões antes da gente entrar na tensão admissível. Nós já definimos, né, pessoal, a tensão de cisalhamento e a tensão normal. Valendo 1 ponto na PF. Quem que pode diferenciar aí cisalhamento e normal? Ninguém? Sério, gente, vocês vão me deixar na mão? Vamos lá, tensão normal aqui primeiro, ó. Ô, professor, sabe o que eu ia falar agora, professor? Pode falar. A tensão normal é a intensidade da força que atua no sentido perpendicular à área, no caso, né? Esqueci o nome, professor, desse ângulo. É a área mesmo. É um ângulo de 90 graus. Isso, exatamente. Aí a tensão de cisalhamento, a intensidade da força, ou força por unidade de área, né? Qual que é Ela a fica principal junto com a característica? tangente aí, no caso. Isso. Posso falar? Ela é tangente à área, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que o termo entender o que é. Você entendeu? O termo que a gente está usando, a gente está falando que é paralelo. Isso, exatamente. Mas acho que tá certo falar que é tangente à área, porque ela, tipo, só passa ali certinha, grudadinha, né? Então, se você reprovar por um ponto aí, professor. Se você reprovar por 1 ponto, eu te dou esse ponto e você passa. Me lembra lá, se você ficar de PF. Até printar já aqui. Gravei. Lembrando que a PF é de 0 a 5.000 pontos, hein? Se você tirar 2.499, que eu acho que é a média da PF, aí eu te dou esse pontinho.
Fechou. Então tá. Outra coisa também legal que a gente lembrar, ó, essa letra aqui se chama sigma, então é ela que a gente usa para tensão normal. Essa letra aqui é o tau, é essa letra que a gente usa para tensão de cisalhamento. As duas fórmulas são iguais, força sobre área. Só que igual o nosso colega falou, se for de normal, a força tem que ser normal. O que é uma força normal? Age perpendicularmente, age fazendo 90 graus. A cisalhamento, ela age paralelamente. Mas as fórmulas são iguais, ó. Força sobre área, força sobre área. Então não tem diferença, né? Quando a gente tem forças na diagonal, né? A gente já fez exercício assim, né? Tem minha arinha aqui, então tem um vetor assim, ó, que faz ângulo. Então a gente faz o quê? Decompõe. E aí faz um vetor que era diagonal virar dois, um vertical e um horizontal. Aí eu vou ter aqui de novo, ó, uma normal e aqui uma paralela. Certo? Então essas são as diferenças das duas tensões. Beleza, então vamos falar da tensão admissível. Ó, vamos ler esse textinho aqui. Ó. O engenheiro responsável pelo projeto de elementos estruturais ou mecânicos, então essas discussões que a gente tem aqui vale para uma construção de uma edificação, mas vale também para uma construção de uma máquina, por exemplo, de uma peça, de alguma coisa. Então ele deve restringir a tensão do material a níveis seguros. Igual a gente estava conversando ali, ó, a tensão depende de duas coisas, força e área. Então, se eu aumentar essa força, automaticamente eu aumento a tensão. Se eu diminuir essa área, eu também aumento a tensão. Aqui é inversamente proporcional, né? Eu aumento um, diminuo o outro. Então, se eu quero diminuir a tensão o qual o corpo está sofrendo, né? Ali, se eu quero diminuir a tensão que está no corpo, então é duas coisas. Ou eu diminuo a força, ou seja, eu tento diminuir as cargas que ali no projeto que vai estar exercendo no corpo, ou eu aumento essa área do corpo, eu faço o corpo ficar mais largo. Ah, é um pilar? Faz um pilar mais largo que ele aguenta, ou seja, se você aumenta a área, você consegue aqui, ó, sustentar uma tensão maior. Então essa aqui é a lógica. Então o que a gente mexe então no projeto para melhorar a tensão? É esses dois carinhos aqui, ó, força e área. Então, ou eu mudo o formato, ou eu mudo o valor da carga. Então, hoje a gente vai fazer exercício que vai ter as duas coisas aí. Uma hora com força, outra hora com área. Então, a gente tem que fazer o cálculo para admitir uma tensão segura. E aí, igual eu falei, quem que admite? O engenheiro. Então, ele vai falar quanto que ele vai admitir. Então, um dos métodos para especificar a carga para o projeto é o fator de segurança. Então, a gente vai usar essa sigla aqui, ó, FS, na fórmula, e ele vai ser o fator de segurança. Como que eu defino o fator de segurança? Eu tenho que pegar a carga, né, que faz o corpo romper e vou dividir pela carga admissível. Então, aqui já tem um conceito novo, que é essa carga de ruptura. Eu escrevi F porque é a força que faz com que o corpo rompa. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Imagina que eu tenho aqui uma barra e eu vou tracionar essa barra. Vou fazer uma força aqui, ó, e uma força para cá. Então eu vou espichar ela, né? Vou tracionar. Se eu chegar uma hora que eu tracione ela demais, o que vai acontecer? Ela vai, ó, se romper. Ou seja, nesse momento, a força que foi suficiente para fazer esse corpo romper é a força de ruptura, é a carga de ruptura. Então, na prática, na engenharia, como que eu faço para descobrir isso aí? A gente põe numa máquina. Então, a gente tem uma máquina, eu vou mostrar o vídeo para vocês daqui a pouco. Eu tenho uma máquina, que essa máquina ela vai e prende aqui, ó, o corpo de prova. A máquina é mais ou menos assim. E essa máquina ela faz forças assim, ó, até romper. Então aqui ela tem um valor aqui, ó, que ela vai me falar qual é a tensão de rompimento. Vou mostrar um vídeo, né, porque esse meu desenho aqui tá feio para burro, mas vou mostrar no vídeo ali, vocês vão entender melhor.
Então é assim que eu descubro o quanto que os corpos aguentam. Eu realmente pego o corpo, ponho numa máquina que vai destruir aquele corpo. Na hora que destrói, a máquina fala, ó, destruiu com tanto de força. Então eu tenho ensaios de tração, a gente tem ensaio de compressão, de torção. Então a gente tem diversos ensaios que a gente pode fazer. Se estivéssemos presencialmente, a gente faria um laboratório em que eu levaria vocês lá para conhecer, né, essas máquinas, etc. A gente ia quebrar o vidro. Como ainda não podemos, eu vou mostrar por vídeo. E aí, futuramente, pessoal, vocês podem estar combinando aí com a coordenação ou com o professor do futuro aí que tiver com essas disciplinas, para quando tiver essas aulas práticas, para vocês reporem, para vocês irem lá conhecer. E continuar sendo eu, melhor ainda. Então, como eu não sei como que é o futuro, né? Se vai ser eu, se vai ser outro, se eu votar na Unix, se eu não votar. Mas se for eu, aí a gente pode futuramente aí combinar um dia. Tá, então, o fator de segurança, ele sai dessa relação, ó. Vamos supor que eu coloquei, né, o corpo lá na máquina e tal, e eu descobri que ele, sei lá, se rompe com 200. Então, na hora do meu projeto, eu não vou calcular tudo para 200. Eu tenho que deixar uma folguinha. Então, vamos supor que essa folguinha seja o dobro. Eu quero ficar com o dobro de carga para ficar ali, ó, sobrando. Quero que dobre. Ou seja, eu vou pôr essa força que eu admito, metade da que rompe, para eu ter o dobro de segurança. Então, na hora que eu dividir 200 por 100, eu vou ter um fator de segurança de 2. Ou seja, eu tenho o dobro da carga para arrebentar. Então, eu admito metade e porque eu sei que com o dobro rompe. Entenderam a lógica? Pessoal, ó, Entendi, professor, entendi. eu sei que vocês são muito tímidos e eu converso com vocês, às vezes vocês não vê. Vocês estão vendo em cima que tem um painel que tem várias coisinhas e tem o botãozinho que é de levantar a mão, que é uma carinha com a mãozinha levantada? Vocês já viram ali que tem isso aqui? Aham. Se vocês olharem ali, ó, o Gideon até levantou. Se vocês olharem, tá vendo que ali tem um botãozinho chamado curtir, tem um coração, tem palminha. Professor. Então, Esses daí não aparecem para mim não, professor. não, só aparece de levantar? Só de levantar a mão. Não tem esse Dependendo- de curtir, palminha. Aí, ó, o Juan mandou uma carinha rindo. Olha, o Bruno mandou um coração. Eu acho que aparece só para quem tá no computador essa daí. Não, agora eu vi, ó, o Gideon tá como convidado. O Gideon não logou no Teams ainda com o e-mail dele do... Exatamente, isso eu não fiz mesmo não, professor. Então, para quem já logou, consegue. Então, às vezes eu pergunto alguma coisa, vocês não querem abrir o microfone, manda um joinha. Aí, eu mandei um joinha, ó, apareceu um joinha na minha cara aí, vocês viram? Então manda um joinha aí, só para eu ver que você tá concordando com as coisas que falou, só para eu ver que vocês estão aí. Eu sei que às vezes você tá aqui, tá zapeando ali na internet e tal, mas manda uns joinha aí de vez em quando, porque toda hora eu venho aqui para dar uma olhada aqui em vocês, se não tem ninguém aqui querendo entrar. Então, às vezes, se você quiser falar, não precisa nem, só levanta a mão e abaixa rapidinho, que eu já sei que vocês concordaram ali com a pergunta que eu fiz. Então, faz um joinha, alguma coisa assim, caso vocês não queiram. Então, tipo, se eu perguntar, entenderam, pessoal? Aí vocês mandam um joia ou levanta a mão e abaixa, que eu já sei que tá beleza. Tá. Então, a lógica do fator de segurança é essa. A gente pega o tanto que o corpo rompe. Como que eu sei? Eu tenho que fazer um teste de ruptura. E aí, como que eu faço isso? Em laboratório. Se você não faz esse teste, você pode comprar a peça pronta, mas a empresa que te vende essa peça, ela já sabe a resistência. Ou ainda existem tabelas. Se for um corpo muito padrão, é um vergalhão de ferro, de aço, de 5 milímetros de raio. Meio que já é tabelado, todo mundo já sabe a resistência. Então, talvez você não precise você mesmo fazer o teste. Mas, às vezes, é concreto.
Então, o pessoal da civil aí, arquitetura, que vão trabalhar, vão estar em obra. E aí vai ter que fazer o concreto lá. Então, você vai fazer o traço do concreto, etc. Você tem que deixar a cura do concreto. Então, você tem que saber se atingiu, né, a resistência que você tem. Então, você faz o quê? Faz um corpo de prova. Você faz uma amostra ali pequenininha e aí põe na máquina, a máquina prensa e fala, ó, a resistência é tal valor. Alice e Karine, vocês levantaram a mãozinha, mas é só para concordar ou vocês queriam perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar para você. Oi, Alice, pode mandar bala. A função admissível ali, ela é sempre a metade da função de ruptura? Ah, não. Foi só o exemplo. Pode... Sim. Eu trouxe aqui na frente aqui, ó, alguns exemplos que eu vi na literatura. Ó. Por exemplo, para avião, eu estava lendo que eles não fazem as tensões admissíveis muito grandes para não pesar. Só que aqui de baixo ó, tem uma usina nuclear, então tensão admissível bem alta, tipo de 3. O fator de segurança né, é de 3. Por quê? Porque usina nuclear, se ela falhar, né, vira Chernobyl, né? Então tem que estar com bastante sobra aí de resistência ali para aguentar. Se a gente pensar numa barragem, pessoal, barragem é um trem complicado. Por quê? Barragem depende da chuva. E chuva é uma coisa aleatória. Apesar de nós termos noções de quanto que chove por ano, a gente tem as médias anuais, pode ter, ainda mais agora com mudanças climáticas, a gente pode ter um ano que chove bem mais. Se chove mais, aumenta a tensão na barragem. Então pode chegar numa hora que tem uma tensão inesperada que pode romper uma barragem. Então, também tem fator de segurança alto aí, barragens. Então, coisas que tem perigo, né? Principalmente para a vida, as tensões admissíveis são mais altas. Então, a gente lembra lá do Brumadinho lá, não foi levado em consideração que iria juntar aquela quantidade de material daquele lixo de resto lá das minerações lá que eles colocaram na barragem. E aí não foi mal dimensionado, estourou a barragem e aí vocês viram o fuzuê que deu. Então, essa que é a lógica do fator de segurança. Então, no projeto, se eu falo o meu fator de segurança é 2, significa que eu vou admitir só metade da tensão de ruptura. Então, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho do ensaio de tração. E aí, semana que vem, eu mostro do ensaio de tensão. Eu vou deixar o de tensão para depois, porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês primeiro, antes da gente entrar no ensaio de tensão. Tem mais um conceito que eu quero definir. Aí depois que eu definir esse conceito, aí beleza. Então hoje a gente vê o de tração, e aí semana que vem a gente vê o de tensão. Então tá, carga de ruptura é calculada em testes experimentais e o fator de segurança pela análise das incertezas relacionadas ao projeto. Então, essa questão do fator de segurança vai depender do que você está fazendo. Então, cada caso é um caso e aí você analisa. Agora, eu escrevi o fator de segurança em função das forças, mas ele pode ser escrito em função das tensões também. Então, em vez de fazer de força de ruptura por força admissível, eu posso fazer de tensão de ruptura por tensão. Isso aqui ficaria assim, né? O fator de segurança, né? Ele ficaria força de ruptura por área sobre força admissível por área. Aí corta as áreas, volta a ser a equação que a gente tinha feito antes, né? Então, são a mesma equação aí. E aqui eu escrevi ela ainda para os dois tipos de tensões, ó. Tensão normal e de cisalhamento. Funciona para as duas. Então, tem corpos, pessoal, que é o mesmo corpo, mesmo material. Só que ele tem tensões diferentes, se for para cisalhamento ou se for para tensão normal. Então, ele tem resistências diferentes para cada tipo de esforço. Então, a gente tem tensão, então a gente tem que levar isso em consideração também na hora de calcular. Esse aqui eu já falei. Opa. Esse slide aqui, ele tá
passando sozinho, deixa eu só... Enfim, beleza. Vamos então fazer um teste aí, só para fixar. Então a gente quer fazer um ensaio de ruptura de compressão. Então eu tenho esse corpo de prova aí, cilíndrico. E aí, quando eu fiz esse ensaio, né, de ruptura, a gente viu que ele se rompe com 20 mega. Então essa é a tensão de ruptura dele. Então a gente quer um fator de segurança de 1,5. Então é para a gente definir a tensão admissível e qual é a máxima força que poderá ser aplicada nesse corpo, supondo que o raio dele seja 5 centímetros. Então, ó, tá aqui a fórmula, né? Então calculem primeiro essa tensão admissível aí. O exercício já deu o fator de segurança e já deu a tensão de ruptura. Depois com a tensão, né? Tensão é força sobre área, vocês calculem a força. Então, acho que 5 minutinhos dá para vocês fazerem. O fator de segurança é 2. Tensão de ruptura é 20 mega, né? Tá ali tá escrito no enunciado. Então 20 mega é 20 vezes 10 a sexta. E aí eu divido pela tensão admissível, que é o que a gente está procurando, né? Então eu vou isolar essa tensão admissível aí, é o que eu estou procurando. Então fica 20 vezes 10 a sexta, dividido por 2. Então a minha tensão admissível é 10 mega, né? 10 vezes 10 a sexta. Isso aqui passa. Então, letra A respondido. Só queria tensão admissível. Só dividir por 2. Que 2, gente? Vocês não me ajudam. É 1,5. Tô tentando imaginar de onde você tirou esse 2 aqui. 2 usando o exemplo do outro. Queria ver se vocês estavam espertos. Vocês não me corrigiram. Quanto que é 20 por 1,5? É 13, eu acho. 13,3. 333. Então, tem 13,3. Vou testar vocês aqui para ver se vocês estavam espertos. Vocês não me corrigiram. Então, é 1,5, tá, pessoal? Foi falha minha. Tô ficando caduco já. Então, é 1,5. Então, 13,333333 megapascal é a tensão admissível. Na letra B aqui, né, ele quer a força, né? Então, a gente sabe que tensão é força dividido por área. Então, força é tensão vezes a área, né? Passo a área multiplicando. Então, a força vai ser esse 13,333 aí vezes 10 a sexta e multiplico pela área. Quem que é a área, pessoal? Como que eu calculo a área? PR ao quadrado, né? Sim. Vou colocar isso aqui em parênteses aqui para ficar melhor. Pi vezes, tem que fazer em metro, tá? 0,05. Então divide 5 para 100, né? Isso aqui ao quadrado. Quanto vai dar essa força? Zero 0,05 ao quadrado vezes pi vezes, abro parênteses, 13,33 vezes 10 elevado a 6. Aqui no meu deu 104.693. Vou arredondar aqui para duas casas, 5,8 newtons. Vou falar que isso aqui é aproximadamente. Conseguiu chegar nesse valor? Não. Mas foi problema de calculadora? O que foi? Nem cheguei fazendo. Ah, tá. Nem chegou a fazer. Então aqui por trás aqui, ó, já tinha feito, então tá os mesmos valores aí, ó, digitadinho. Beleza? Tá aqui, ó. Um número aqui. Um número. Professor, Oi! uma pergunta minha, meio boba aqui, mas o corpo de testes, né? Ele pesa 20 MPa. Não. Em todo caso, ao pé da letra, em Não todo é, caso. não é a massa, não é o tanto que ele pesa.
Esse aqui é, se eu colocar 20 megapascal nele, ele rompe, ele quebra, esfarela tudo. Certo. Mas aí, nesse tipo de resolução, em todo caso, vai ter esse vezes 10 elevado a sexta? Porque onde for mega, né? Sempre que tiver 10 elevado a sexta, eu posso, se eu quiser, eu posso tirar e escrever mega. Tá, mas aí em todo caso, esse 10 a sexta vai estar junto. Isso, é o valor dele, é 20 mega. Se for valor megapascal, né? No caso. o valor, Se for... o valor dele não é 20, é 20 mega. A gente Certo. coloca o M só para falar que para não precisar escrever esse 10 a sexta aqui, ó, que é uma potência, mas tem que tirar, na hora que é 20 mega, tira o mega e escreve 10 a sexta, que é o número, é um número. Isso aqui é só para economizar a caneta que você coloca esse M aqui. Entendi. Obrigado, gente. Então tá, então vamos ver um ensaio aqui de tração aqui que a gente não tinha visto ainda, né? Vou parar de compartilhar aqui. Vou colocar aqui no vídeo aqui pra gente assistir. Professor, Oi. desculpa, a parte lá da área, eu não peguei muito bem. Eu uso o resultado da primeira Tá, conta. vou voltar lá no slide então. Tá. Tá vendo aqui, ó, que a tensão, né? Se eu isolar a força é tensão vezes área, né? Aqui onde eu quadriculei. A tensão, né? Que é esse aqui, a gente calculou antes, né? Então, só joguei aqui, ó. Tá aqui. Então, aí sobrou a área. Como que eu calculo uma área? Depende do tipo de corpo. Como esse corpo a gente olhou aqui, ele é um corpo que ele tem a área circular. Eu sei que é circular porque deu raio, né, ali no enunciado. Então, qual que é a fórmula da área de círculo? πr ao quadrado. Isso aqui é a área. Mas o raio é 5, você escreveu 0,05, professor? Como assim? Porque a gente tem que fazer no Sistema Internacional de Medidas. E é metro. Então, eu tenho que pegar o centímetro e passar para metro. Então, quando eu pego 5 e divido por 100, dá esse 0,05 que está aqui. Beleza? Acho que você Professor, falou... Oi. na hora de multiplicar esse 3, você colocou depois da vírgula 3 números, né? Eu posso usar só um depois da vírgula? Então, boa pergunta. Se você estiver calculando aí na sua casa, ele é uma dízima. Ele vai ter 3, 3, 3, 3, 3. Usa o máximo de 3 que você conseguir. Aqui eu só coloquei porque não cabe muito. Mas, por exemplo, você vai ter digitado na calculadora. Vai ter aquele monte de 3. Usa o máximo de número que você conseguir. Porque quando a gente começa a arredondar e vai calculando uma coisa em cima da outra, esse erro vai se propagando. Aí chega no final, às vezes você fica com uma resposta mais longe do que era para ter sido. Então tente sempre usar o máximo de casa que você conseguir e arredonda só na resposta final. Na resposta final, beleza. Eu mesmo costumo usar 2 casas só na resposta final. Às vezes dá na tela eu ponho mais. Certo? Mas enquanto estiver calculando, escreve o máximo que você conseguir. Inclusive aqui eu tinha posto 4, né? Aqui eu pus 3. Eu posso até colocar um 3 a mais ali, né? Pra ficar certinho. Tudo. Aqui. Assim. Beleza? Vou compartilhar então aqui o vídeo. Peraí. O vídeo que a gente vai assistir é o vídeo do Telecurso 2000. Vocês que são mais novos que eu, não sei se vocês já ouviram falar desse Telecurso 2000. Isso, professor. Desde que eu tinha 5 anos de idade. Você já conhecia, né? Então, antes de existir internet, pessoal, as pessoas já assistiam aula EAD, igual a gente está fazendo agora.
Só que a aula passava na televisão. Acho que passava todo dia, tipo 5 horas da manhã, passava na televisão esse Telecurso 2000. Então, tipo, das 5 às 6 era um curso, das 6 às 7 era outro, passava na TV aberta. Então você se matriculava, assistia às aulas, e aí depois você pedia lá seu certificado, provavelmente você fazia uma prova para testar, né, que você aprendeu. Então já existia a aula EAD na TV aberta. Então esse Telecurso 2000 era sobre isso. E aí o Telecurso 2000, pessoal, ele é muito bom, porque ele inclusive contrata atores que a gente hoje em dia vê em filmes assim famosos. A gente tem vários atores que eu acho que nessa época estavam começando e tal. Então eles meio que faz um teatrinho ali para explicar as coisas. Então vocês vão reconhecer aqui. Tem 2 caras aqui que aparecem nesse aqui que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer aí de outros filmes. Não precisa, a gente não vai assistir o vídeo inteirão. A gente vai assistir 10 minutos só do vídeo, que já dá para explicar certinho. E aí, se eu achar alguma coisa interessante, eu dou uma pausa e a gente conversa. Eu vou dar play aqui. Se não sair o som nenhum, pessoal, vocês me avisam, tá? Mingo, dá licença, você costuma andar de elevador? Sim, eu utilizo o elevador de passageiro da obra. Onde? Eu ando de elevador todo. Quem trabalha aí no elevador sou eu. E por que você não tem medo de andar no elevador? Bem, é um equipamento que está de acordo com as normas. Existe cabos de aço para sustentar esse equipamento. É ele que eleva ou desce o elevador. E em caso de uma pane, existe um segundo cabo para frear no caso de queda. O cabo de aço é forte e não quebra fácil. Graças aos cabos de aço que são usados nos elevadores, nós podemos subir e descer com a maior segurança. Mas será que as pessoas sabem como deve ser um cabo que segura um elevador? O cabo de aço para segurar o elevador deve ser um cabo de aço número 16 para conduzir 6 pessoas. Bom, na forma que esse cabo aí tem que ser um cabo bem reforçado, né? Porque bastante, o mínimo sobre 6 pessoas, entendeu? Novo, é o que esse aí é. Aí, esse aí para nós é o suficiente. Sendo novo, não corre risco nenhum. E você, já parou para pensar como é importante a gente saber como é que tem que ser um cabo de aço de elevador? Bom, se o diâmetro for muito menor do que o necessário, ele pode falhar e provocar acidentes. Se for muito maior, ele vai estar desperdiçando material. Para evitar qualquer um desses casos, é preciso conhecer a resistência dos materiais. Por isso, nesta teleaula, você vai conhecer o ensaio de tração. Vai saber quais são as unidades de medidas mais usadas nesse ensaio e ainda vai aprender a calcular a tensão exercida e suas consequências sobre um material. Por isso, aguente firme, porque a nossa teleaula de hoje está começando. E aí, vamos embora, Benilson? Eu tô achando que o cabo do acelerador arrebentou. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bom, será que a gente usou um cabo menos resistente do que a gente precisava? Bom, acho que a gente vai ter que fazer um ensaio de tração, viu? Ih, não entendi. Pra que servem os ensaios de tração? Bom, você não sabe que as propriedades mecânicas, como resistência mecânica, elasticidade, plasticidade, são as características principais dos metais, não sabe? Sei sim, tanto que o projeto e a fabricação de produtos são baseados no comportamento dessas propriedades. Exatamente. Para determinar as propriedades mecânicas, a gente precisa recorrer aos ensaios mecânicos. Os ensaios mecânicos devem seguir procedimentos padronizados por normas brasileiras e internacionais. Eles podem ser feitos tanto no próprio produto como no corpo de prova. O uso do corpo de prova é mais indicado nos casos onde o resultado dos ensaios vai ser comparado às especificações de normas internacionais. Ô, Silva. Oi. Me diz uma coisa, por que as normas internacionais são tão importantes a ponto de recomendar o uso do corpo de prova? Caio, porque elas garantem que o ensaio se repetirá em qualquer lugar que tenha as condições adequadas.
Hoje eu vou mostrar para você o trabalho de um profissional que realiza o ensaio de tração. Mas e para que serve esse ensaio? Bom, ele permite saber como os materiais reagem aos esforços de tração, quais são seus limites de resistência e a partir de que momento eles se rompem. E como é que ele funciona? O ensaio de tração faz com que o corpo receba um esforço que tende a alongá-lo, fazendo com que se deforme até quebrar. Pessoal, o corpo de prova que vai ser verificado, por exemplo, nesse ensaio, é só esse ferrinho do meio aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Aparece meu mouse para vocês, quando eu aponto aqui? Sim. Sim. Então, eles fixam essas cabeças aqui, ó, no corpo de prova, que é só para a máquina ela fixar e prender. Mas o corpo mesmo, que tá, é esse aqui, ó. Então, tá um objeto metálico, provavelmente, sei lá, aço, por exemplo. E aqui você conhece o diâmetro dele aqui. Então, a máquina prende a cabeça no corpo de prova e a máquina vai esticar, né? Porque esse ensaio que a gente está vendo aqui é um ensaio de tração. E aí vamos observar aí o ensaio. Quer dizer, antes da ruptura ocorre a deformação. É que quando a força axial está dirigida para fora do corpo ao qual está aplicada, ela é chamada de força axial de tração. Esse nome axial, pessoal, é só porque significa eixo. Quer dizer que a força está passando bem no eixo aqui, ó. Está passando bem nesse meio aqui a força. A força não está, tipo, pegando de lado. Está pegando aqui de comprido. Então, esse axial aí, a gente pode pensar, é a força que está atuando de comprido aí nesse corpo. Não está indo de lado. Então, esse axial é nesse sentido. Dá para perceber que essa força produz a deformação do corpo. Ou seja, aumenta o seu comprimento e diminui a área de secção transversal. É fácil perceber o efeito da força axial de tração. Primeiro, ela provoca a deformação. Depois, o rompimento. Esse é o primeiro passo para entender por que esse elevador não cai. Ou seja, a resistência do cabo tem que ser maior do que a força axial de tração que está sendo exercida nele. Então quer dizer que a resistência do cabo do acelerador do kart tem que ser maior do que a força axial de tração que será provocada nele. Aí sim o cabo não se rompe mais e o nosso bólido vai brilhar por todas as pistas. Olha, Edgar, esse aqui é resistente mesmo. Eu garanto que ele não vai deformar, muito menos se romper, né? Por falar nisso, dá só uma olhada no corpo de prova usado no ensaio de tração feito por eixo dianteiro. Ah, eu já sei. Esse aqui é o corpo de prova que ainda não passou pelo ensaio de tração, certo? E esse outro aqui é o que já recebeu a tração, por isso ele ficou deformado. Olha só, aqui dá para ver direitinho o aumento do comprimento do corpo de prova. Quer dizer, o alongamento. Na norma brasileira, o alongamento é representado pela letra A e calculado subtraindo-se o comprimento inicial do comprimento final após o ensaio, dividindo-se o resultado pelo comprimento inicial. Então, pessoal, ele está mostrando essa fórmula do alongamento. A gente vai conversar mais sobre o alongamento na semana que vem. Como já estava no vídeo, né? Não dá para a gente pular, vamos assistir. Mas semana que vem a gente vai conversar mais sobre esse alongamento aí. A gente vai fazer exercício, porque a partir da aula que vem a gente já vai estudar sobre essa deformação que eles estão comentando aí, que ocorre nos corpos quando tem esforços, né? Então, a partir da semana que vem a gente já começa a falar de deformação. Quer dizer que o alongamento sofrido por um corpo de 12 milímetros, que recebeu uma força axial de tração e ficou com 13 milímetros de 2/10, é de 10 centésimos de milímetro por milímetro. É, isso aí, seu Caio. Tô gostando de ver o seu progresso aqui no estágio, hein? O resultado tá certinho. Agora, se você quiser, você pode indicar a deformação pela forma percentual. E é muito difícil isso daí, Silva? Não, você só precisa multiplicar esse resultado por 100. Olha só, deu 10% de deformação. Uma senhora deformação, né, Silva? A deformação se divide em dois tipos, a elástica e a plástica. Note bem a diferença entre elas. Seu Elias, por que quando o senhor empurra o carro para baixo, ele volta à posição inicial? Por causa da mola da suspensão.
Pois é, quando a gente balança o carro para baixo, a mola sofre uma deformação elástica, ou seja, uma deformação que não é permanente. E logo que paramos de forçar o carro, a mola volta à sua forma inicial. É diferente da deformação plástica, que é permanente. Dá uma olhada. Mesmo quando a força da batida que provocou esse estrago todo não existe mais, o material não volta à sua forma original. Toda vez que a gente freia, por exemplo, numa curva mais fechada, a mola do freio se comprime e quando tiramos o pé, ela volta à sua posição inicial. Quer dizer, ela sofre uma deformação elástica. E se você não frear direito, vai bater no muro e o kart vai sofrer uma deformação plástica. Até parece que eu não sei frear direito, seu machista. É uma brincadeira, Neuza. Pô, você tá muito tensa, viu? Inclusive, tensão é uma coisa que dá pra calcular, viu? O que você tá querendo dizer, hein, Edgar? Só tô te dizendo, Neuza, que dá pra calcular a relação entre uma força de tração e a área da seção do material onde ela atua, que é a tensão. E como é que se faz esse cálculo? Bom, para calcular a tensão, basta dividir o valor da força pela medida da área onde ela é aplicada. Pessoal, comparar essa fórmula, a gente está usando essa mesma fórmula, né? A gente só está usando com outros valores, né? No lugar da tensão aqui que eles usaram T, a gente usa a letra sigma, se for para tensão normal, ou a letra tau, se for para tensão de cisalhamento. E a área, a gente está usando o A mesmo, né? Para área. Nessa fórmula aqui, eles estão usando o S. Eu acho que deve ser S por causa de surface, que deve ser superfície em inglês, uma coisa assim que eles gostam de usar S, não sei. Agora, pelo Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton, simbolizado pela letra N. E a unidade da área em geral é o milímetro quadrado. Aqui já tem uma coisa aqui, pessoal, que eu vou até depois mostrar ali no slide com vocês. Eles estão usando Newton por milímetro ao quadrado. Só que a área no Sistema Internacional de Medidas, ela é em metro ao quadrado, correto? Só que aqui, ó, só para a gente lembrar, esse mili que está aqui na fórmula, mili é a mesma coisa que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, mili vale 10 a menos 3, só que ele está ao quadrado, né? Porque é milímetro ao quadrado, mili ao quadrado. Então, isso aqui é 10 a menos 3 ao quadrado, dá 10 a menos 6. Então, aqui embaixo tem 10 a menos 6 metro ao quadrado. Se vocês lembrarem das propriedades de potência, se eu tenho aqui o símbolo da fração e aqui embaixo aqui eu tenho um expoente que é negativo, porque eu tenho esse 10 a menos 6 aqui, eu posso passar esse 10 a menos 6 para cima como 10 a sexta. Então, 10 a sexta a gente já acabou de conversar, né? 10 a sexta é mega. Então, quando a gente usa a área em milímetro ao quadrado, a tensão aqui, ela sai em mega. Então, se eu faço a conta em milímetro ao quadrado, eu vou ter minha resposta, a minha tensão em mega. Então, isso seria tipo um atalho já para achar a tensão em megapascal. Por que mega é importante? Porque a grande maioria dos materiais, eles são representados nessa grandeza, em megapascal. Então, como normalmente eles estão assim nessa ordem de grandeza, é muito difícil a gente não ver essas tensões de resistência de material que não sejam representados em mega. Então, é por causa disso. Então, se vocês fazem em milímetro, já sai em mega. Mas vocês estão vendo aí na disciplina que eu sempre estou fazendo em metro quadrado. E aí a gente deixa para passar para mega só na resposta final. Assim a gente economiza um pouco não fazer confusão nessa questão de unidade de medida. E isso é uma coisa que faz as pessoas confundir bastante. O que mais eu vejo é pessoal errar a conta, acerta a conta inteirinha, mas erra a unidade de medida, erra sinal, erra coisas assim. Então é mais por causa disso. Mas vamos continuar aqui. Mas e como é que fica o quilograma-força que ainda aparece em muitas máquinas por aí? A unidade quilograma-força, identificada pelo símbolo KGF, ainda é usada no Brasil porque muitas das máquinas disponíveis possuem escalas nesta unidade. Nestes casos,
Depois da realização dos ensaios, os valores de força devem ser convertidos para a Newton. Mas durante muito tempo, a tensão foi medida em quilograma-força por milímetro quadrado, ou PSI, abreviatura de Pound Square Inch, que quer dizer libra por polegada quadrada. Mas como, em 1978, o Brasil adotou o Sistema Internacional de Medidas, essas unidades foram logo substituídas pelo Pascal, representada pelo símbolo PA. Ultimamente, cada vez mais países, inclusive o Brasil, vêm utilizando um múltiplo do Pascal, que é o megapascal, identificado pelo símbolo MPa. Através desta simples tabela de conversões, é possível compreender a correspondência entre Newton, quilograma-força, libras, megapascal, Newton por milímetro quadrado, quilograma-força por milímetro quadrado e libra por polegada quadrada. Esse finalzinho, ele comentou uma unidade de medida nova, né? Porque a gente só está usando o Sistema Internacional de Medidas. Mas esse libra por polegada quadrada, que é esse psi, ele é bem utilizado. Quem de vocês aí já calibrou o pneu aí de um carro, por exemplo? Gideão, quando você vai calibrar o teu pneu lá do seu carro, quanto que você coloca lá na maquininha no posto? Normalmente não do carro, professor, mas da moto, né? Mas Pode ser da moto. Quanto que você coloca na maquininha? Normalmente 29, 30 libras, 30. No caso. E você, Leandro? Geralmente 30 libras. 30 a Beleza. 35. Então, entre 30 e 35. Então, qual que é a unidade de medida daquela máquina? Vocês sabem? Esse 30 é 30 o quê? Não é 30 pascal. Metros, cúbicos, né, professor? Não, metro cúbico, ele é uma medida de volume. Vocês não medem o volume do teu pneu lá. Aquela máquina, ela é uma medidora de pressão. Qual é a pressão que o ar que está dentro do pneu está fazendo? Então, essa pressão é medida nesse psi aí que a gente acabou de ver. É em quilograma-força por milímetro quadrado. Que é a mesma coisa que libra por polegada quadrada. Então, 1 quilograma-força por milímetro quadrado é a mesma coisa que uma libra por polegada quadrada. Então, a gente usa até hoje. Então, aquele 32 lá, eu costumo pôr 32 no meu carro, por exemplo. Então, é 32 libras por polegada quadrada. Então, e libra é uma unidade de força, mas não é uma unidade de força do Sistema Internacional de Medidas. Mas mesmo assim ainda tem bastante coisa que é utilizada, principalmente porque quando começou a gente vê aí essas máquinas que foram usadas aí, por exemplo, muitas vezes são máquinas antigas, que ainda são analógicas ainda, nem são digitais, tipo, tem ponteiro e tal, igual a gente viu ali no vídeo. Então, muitas vezes são máquinas importadas. O Brasil, ele demorou um pouco para se industrializar e ter máquinas mais modernas, etc. Então, tem muito lugar que você ainda tem essas máquinas antigas aí. Nesse quesito, o nosso laboratório da Unic está bem moderno. As máquinas, as prensas lá que fazem esses testes nossos são todas digitais, já dá em megapascal já as respostas. Mas é legal a gente conhecer. Então, eu vou compartilhar aqui de novo, só para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que isso aqui é interessante a gente conversar. Só para a gente saber de onde cada coisa sai. Vamos começar aqui pela esquerda, ó. Vocês aprendem no ensino médio que peso é massa vezes gravidade. Então, inclusive, é errado, né, pessoal, a gente falar que fisicamente é errado a gente falar que, meu peso é 80 quilogramas. Não, né, peso, ele é uma força. Então, o certo, quando vocês vão lá na farmácia, lá, se pesar, o certo é vocês falarem que vocês estão indo lá aferir a massa de vocês. Porque aquela balança, ela não dá a resposta em Newton, ela dá a resposta em quilograma. Então, quilograma, pessoal, é medida de massa. Peso é uma força, é a força de atração gravitacional entre você e o planeta que você esteja. Tanto é que o seu peso muda conforme o lugar que você está. Então, se você vai para a Lua, você fica mais leve, mas você não fica mais magro. Você vai continuar tendo sua barriguinha de pochete se você for para a Lua,
mas você fica mais leve. Então, quem já viu aqueles vídeos dos astronautas andando na Lua, por exemplo, eles estão mais leves, mas não quer dizer que eles estejam com menor massa, né? Com mais magros, por exemplo. Então, o peso, pessoal, se a unidade de medida aqui de massa é quilograma, de gravidade é metro por segundo ao quadrado, então quando eu multiplico essas duas coisas, automaticamente eu tenho Newton. Então, peso é a unidade de Newton. Então, como que funciona o quilograma-força? Ele é a força gerada por 1 quilograma de massa. Então, eu tenho aqui, ó, até desenhei aqui, eu tenho 1 quilograma de massa, ele faz uma força nesse chão. Então, qual que é a força que 1 quilograma gera para eu saber quanto que vale um kgf, né? Que é o quilograma-força. É só eu pegar aqui, ó, fórmula do peso. 1 quilograma vezes a aceleração da gravidade. Eu usei aqui, ó, gravidade com duas casas, 9,81. Então, 1 vezes 9,81 dá um peso de 9,81 newtons. Então, 1 quilograma força é a mesma coisa que 9,81 newtons. Esses livros que aproximam gravidade para 10, por exemplo, para facilitar, se a gravidade for 10, então 1 quilograma força vale 10 newtons. Então, talvez no futuro aí vocês possam ter alguma disciplina que o professor utilize 10 e tem alguma coisa lá em quilograma força. Então, 1 quilograma força aproximadamente aí 10 newtons. Então, nesse lado esquerdo aqui, ó, a gente só está falando de força, mas tensão, né? Força sobre área. Então, aqui ele tem as transformações, ó. Então, se eu pegar esse 1 megapascal aí que a gente comentou, é a mesma coisa de eu pegar 1 newton por milímetro ao quadrado, que é o que eu conversei um pouquinho com vocês ali, né? Esse milímetro, né, ele é 10, esse milha aqui é 10 a menos 3, como ele vai ao quadrado, ele dá 10 a 6, por isso que eu posso colocar esse mega aqui, para ficar certinho. Então, 1 megapascal é a mesma coisa que 1 newton por milímetro ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,102 kgf por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que 0,102 psi. Psi vem da sigla inglesa pound square inch. Pound é a libra, square é quadrado e inch é polegada. Então, é a libra por polegada quadrada. Então, sempre que for tensão, pessoal, que é sinônimo de pressão, sempre vai ser tipo assim, ó, uma unidade de força por uma unidade de área. Sempre vai ser essa fórmula que está ali em cima. Força por área. Beleza? Na física, normalmente, quando a gente está falando de fluidos, a gente chama de pressão. Normalmente, quando a gente está falando de forças que estão aplicadas em algum corpo, etc., é mais comum usar o termo tensão. Então, essa aqui é a diferença aí de cada um. Entendido essas transformações de unidade aqui? É só usar a regrinha de 3, tá, pessoal? Que dá para transformar aí tudo de uma coisa para a outra. Então tá, vamos fazer esse exercício. Esse exercício aqui, ele é bastante passo a passo. O exercício aqui, pessoal, ele é bem legal porque ele aplica os conhecimentos praticamente de tudo que a gente estudou aí no semestre. Então, a gente vai ter que pegar bastante conhecimento que a gente já aplicou para a gente poder usar aqui. Então, vamos lá. A gente tem uma barra rígida AB. Então, é essa aqui que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Olha, é uma viga, né? Uma barra rígida aqui, ó. Tá? Essa viga. E aí, como que é suportada essa viga? Ela tem uma haste, que ele chamou aqui de AC, que é essa daqui, ó. Tá prendendo ela por esse cantinho aqui. Então, ela tá presa aqui em cima. Aqui em cima, tipo, tem um telhado aqui, um teto que tá segurando essa viga pela esquerda. Pela direita, ela tá apoiada num bloco aqui, ó, de alumínio, que é esse outro que eu tô pintando aqui agora. E aí ele chamou esse lado aqui de B. E aí, olha que interessante. Vai ser aplicada uma força P aqui. E essa força P, a gente não sabe o valor dela.
Então, a gente quer saber qual é o máximo valor que esse P pode ter. Então, o máximo P que pode existir é o P que vai causar as tensões admissíveis, ou aqui no alumínio, ou nessa haste de aço. E também tem um pino aqui, ó, pessoal, aqui, ó, segurando aqui, ó, aqui no ponto C e aqui embaixinho, ó, tem pinos, tem tipo um parafuso que também está segurando. Se a gente olhar essa haste de lado, é esse aqui que está aqui mais do ladinho aqui, ó. Esse aqui seria a gente olhando ela por uma outra visão. Então dá para ver o parafuso aqui, ó, passando aqui e passando aqui. Certo? Então o parafuso, ele vai sofrer tensão de cisalhamento, né? Porque o parafuso está aqui, o parafuso ele está preso aqui, né? E aí a peça que ele está segurando, né? Tem uma peça passando aqui e uma peça passando aqui. Então eu vou ter uma força, essa força vai vir para cá e essa aqui para cá. Então está sendo paralela a essa área aqui, ó. Então o parafuso sofre tensão de cisalhamento. Até vimos um exemplo desse na aula passada, né? De parafuso. Então a gente tem esses três esforços. Eu tenho o parafuso, eu tenho essa haste de aço que está aqui, pintei de vermelho aqui, ó, e eu tenho esse bloquinho de alumínio. Então cada um aguenta um tanto. E aí a gente quer saber, tipo assim, qual é o maior valor que esse P pode ter que não ultrapasse as tensões admissíveis aí desses três. Então, cada um vai ter sua tensão, então a gente usa a menor, né? Aquele que aguentar menos, a gente usa aquele P. Como a gente já conhece os materiais de que é feito, já foi feito aqui, ó, os ensaios de ruptura. Então, eu já sei que a tensão normal do aço aguenta 680 megapascal. Então, se eu passar de 680 mega, essa haste ela vai quebrar, ela vai romper. O alumínio, como é um metal um pouco mais mole, ele se rompe com 70 mega. Então, o aço ele é bem mais resistente, né, que o alumínio. Só que o alumínio ele é mais maleável. Então, o alumínio é bom para coisas, por exemplo, para fazer fios, por exemplo, que eu consigo dobrar ele sem que ele se quebre. O aço não, o aço ele é feito para ser rígido. Então, dependendo da situação, é bom usar aço, dependendo da situação na engenharia, é bom usar alumínio. Mas, nesse exemplo aqui, o alumínio está aqui como um apoio. E ele se rompe com 70 mega. E aí, o pino, o dele já é uma tensão de ruptura de cisalhamento. Então, eu consigo cortar esse pino, eu consigo cisalhar ele se eu fizer 900 megapascal no pino. Então, essa é a tensão de ruptura. Então, é bem grande, né? Essa tensão de ruptura aí do pino. Só que olha aqui, ó. Olha o fator de segurança, ó. 2. Isso quer dizer que eu não vou usar 680 na conta. Eu vou usar quanto? Se o fator de segurança é 2. Metade, né, pessoal? Eu vou usar 340. Para o alumínio, 35. Para a tensão de ruptura do pino, 450. Por quê? Porque eu vou ter essa sobra aí que é de segurança. O enunciado também deu aqui, ó, o diâmetro da haste, 20 milímetros. A área do bloco de alumínio, 1.800 milímetros ao quadrado. E o diâmetro do pino, 18 milímetros. Vocês entenderam o que é para fazer? O que a gente vai fazer? Entenderam a lógica? Beleza? Então, vamos continuar. Então, isso foi só a interpretação do problema, né? Aqui tem as distâncias, né? Que a gente vai precisar descobrir aí algumas coisas. Opa! Tá tudo respondido aqui já. Deixa eu só colocar para aparecer uma coisa de cada vez aqui, pessoal, só para ficar certinho. Rapidinho.
Rapidinho. Beleza, acho que agora a gente consegue fazer. Só fico voltando rapidinho. Tá, beleza. Vamos fazer. Então, para recomeçar essa resolução, pessoal, a gente precisa calcular as forças que vão estar nesse bloco de alumínio e as forças que vão estar aqui na haste de aço. Para isso, a gente precisa o quê? Calcular as reações de apoio. Então, se eu tenho essa viga ali, ela está apoiada aqui na esquerda, né? Tem um apoio simples aqui. E aqui ela está presa por uma haste, né? Então, se ela está presa, a gente tem dois apoios aí. Ela está presa aqui em cima. Então, automaticamente, ó, eu tenho que ter uma reação desse apoio aqui. E eu tenho que ter uma reação aqui nesse cabo. Então, essas duas forças para cima que vão sustentar. Que força que eu tenho para baixo? A força P, né? Que é ela que a gente está interessado. Então, eu tenho uma força P para baixo. E aí, eu tenho uma força A aqui para cima, um FA, e aqui um FB. Então já está desenhado aqui, ó, na esquerda. Aqui, ó. Esses vetores vermelhinhos que estão aqui, ó, é a força A e a força B. Então, escrevi aqui, ó, as equações que a gente aprendeu hoje, né? O fator de segurança, ele é a relação entre a tensão de ruptura e a tensão admissível. Oh. Eu não sei se é só o meu, mas não está aparecendo o que o senhor está escrevendo. Se o senhor estiver escrevendo alguma coisa, não está aparecendo. Eu tô só circulando, pondo setinhas, eu não tô chegando a digitar. Tá com um delayzinho, mas tá indo aqui para mim, pelo menos. Todo mundo tá com delay? Qualquer coisa eu fecho minha câmera aqui para ver se melhora. O meu tá com delay aqui. Tá, eu vou fechar minha câmera. Aí vamos ver se dá um turbo aí. Aí depois, quando eu for conversar com você de novo, eu abro aqui. Então, ó, aqui é a fórmula, ó, que a gente aprendeu hoje. Estou circulando ela aqui. Eu vou fazer bem devagar as coisas que eu for marcando para dar tempo do delay alcançar aí minha voz. Primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é justamente descobrir as tensões admissíveis, né? Então, a gente tem essa fórmula aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a tensão admissível aqui multiplicando e o fator de segurança eu passo dividindo, né? É o famoso multiplicar cruzado, né? Para isolar. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, que acho que é a que mais a gente usa, né? Quem é a tensão admissível? É eu pegar a ruptura e dividir pelo fator de segurança. Como o fator de segurança é 2, é só pegar tudo e dividir na metade, né, pessoal? E aí eu vou ter as tensões que pode. Então, por exemplo, ó, do aço. Vamos escrever aqui do aço. Vamos fazer uma por uma. Tensão admissível do aço. Eu vou pegar lá no enunciado, falou que ele rompe com 680 mega. Olha o mega aqui, ó, o 10 a sexta aqui, ó. Na hora de fazer a conta, tem que tirar o M maiúsculo, né? E escrever a potência. Então, na hora que eu dividir por 2, eu vou ter aqui, ó, 340 vezes 10 a sexta como tensão admissível para o aço. Estou usando essa equação aqui, tá, pessoal? Que está ali em cima ali, ó. Essa equação aqui, ó.
Estou fazendo ruptura por fator de segurança. Certo? Então, essa é do aço. E do alumínio? Ó, aqui é alumínio. O enunciado falou que é 70 megas. Se vocês olharem lá no enunciado, 70 megas. Então, dividido por 2 dá 35 mega. Ou 35 vezes 10 a sexta. E por último, a do pino, né? O do pino é cisalhamento, por isso que a gente usou a letra tal, que é da tensão de cisalhamento. E aí, 900 vezes 10 a sexta, então dá 450 megapascal. Então, essas são as tensões admissíveis. Faz de conta que eu que sou o engenheiro que está fazendo isso aí. Eu coloquei esses limites aqui, ó, para o meu problema. Eu não quero que essa carga P faça as tensões dos meus apoios, né, e do meu pino ultrapassarem metade da tensão de ruptura. Não pode, pode ser menos, mas mais não pode, porque eu estou usando um fator de segurança número 2. Se fosse 3, então ia ser 1/3, né, eu ia dividir por 3. Então eu estou impondo ao meu projeto que esse P não pode, o quê? Passar da metade da tensão da ruptura de cada uma dos meus apoios aí e do meu pino. Então, essa é a lógica, é isso que a gente quer fazer no exercício. Qual que é a dificuldade? A gente precisa fazer tudo isso que a gente está falando virar matemática, tem que virar conta, para eu conseguir resolver e descobrir. Então, isso que não é o trivial. Não tem fórmula pronta que só joga os valores para esse caso. A gente vai ter que analisar caso por caso. Então, vamos continuar. Precisamos escrever equações para a gente resolver. Então, esse exercício aqui, a gente consegue resolver ele utilizando as equações dos momentos. Como que calcula um momento qualquer, pessoal? Qual que é a fórmula de um momento? A gente calcula fazendo uma força vezes uma distância, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, imagina que eu tenho essa viga, ela está apoiada ali, ó. Eu tenho uma força aqui. Então, a distância é essa daqui, ó. Essa é a distância. E aqui tem uma força. Se eu faço a força vezes a distância, eu tenho quem? O momento. E aí, o somatório dos momentos, né, para que o corpo não tenha momento, né, para que não tenha momento resultante, para que o corpo não gire, o momento resultante tem que ser igual a 0. Então, a gente pode utilizar isso na nossa equação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que o eixo de rotação esteja em A. Então, ó, vou fazer tipo a viga. Ó. Tá aqui a viga ali do lado, né? Então, eu vou repetir aqui o desenho, né? Tem essa setinha vermelha que é a força B, tem a carga P que está ali, coloquei o apoio do alumínio que está ali na direita. Essa bolinha vermelhinha aqui, pessoal, a gente está supondo que é o eixo de rotação, tá? Por isso que eu coloquei aquela bolinha vermelhinha ali. Então, ó, vamos desenhar as distâncias, né? O vetor P até o eixo de rotação, a distância dele é 0,75. Dá até para ver ali no desenho da esquerda, né? Eu estou redesenhando, mas ali já está até escrito. A distância da força B até o eixo de rotação é quanto, pessoal? Tem no desenho ali da esquerda, ó, circulando. 2 metros. Então, a distância de B até o eixo de rotação é 2. Então, eu tenho duas forças que geram momento. Então, aqui está minha viga. A força B está aqui e a força P está aqui. E o eixo de rotação está nessa pontinha. Ou seja, ó, essa força que está mais na direita, que é a B, ela causa uma rotação para cá, né? Se a gente olhar. A força P, ela causa uma rotação para cá. Então, cada uma gera uma rotação para um lado. Força B gera uma rotação anti-horária e a força P gera uma rotação horária.
Se cada um gira para um lado, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair um do outro. Coloco uma como positiva e a outra como negativa. E aí eu igualo, né, esses momentos a zero. Tenho que igualar a zero porque se for diferente de zero, significa que essa viga vai rodar. Ela vai rotacionar. E não pode, isso é estático, tem que estar tudo parado. Então, fica assim, ó, a equação dos momentos. Pego todo mundo que gira para um lado e pego todo mundo que gira para o outro e subtraio para ter o momento resultante. Mas o momento resultante tem que ser igual a zero, porque não pode rotacionar. Então, ó, se eu pegar a fórmula dos momentos e aplicar, a gente já viu que força vezes distância é momento. Força vezes distância é momento. Então, a força aqui, ó, como o exercício chamou ele de P, eu escrevi P ali, mas é uma força. Então, a gente só aplicar, ó, a gente já desenhou, só aplicar os desenhos. Pessoal, desenhar esses exercícios ajuda demais. Então, espero que vocês estejam com o caderno aberto aí, fazendo meus exercícios. Façam os desenhos. Para os desenhos ajuda demais a interpretar. Vamos aplicar valor, ó. Distância B vale 2, distância P vale 0,75. Eu não sei ainda quanto vale essa força B e essa força P. Então, eu tenho duas incógnitas. Então, por enquanto, vou deixar a equação desse jeito. Daqui a pouco a gente aplica valores aqui. Que valores que a gente vai aplicar? Justamente as forças que geraram essas tensões ali, ó. Então, a gente pega as forças que geraram essas tensões e aí a gente joga aqui e consegue descobrir quanto que vale esse P. Então, essa que é a estratégia que a gente está usando. Vamos fazer o eixo de rotação em B agora, porque essa equação que está aqui em cima, essa daqui, ó, que eu pus uma setinha, que eu vou quadricular, é uma equação que só depende da força B, que age na onde? Lá no alumínio. O força B está do lado do alumínio. A gente precisa também de uma equação que descubra as forças que estão na haste de aço e no pino, que estão do lado A. Por isso que agora a gente vai escrever também uma equação de momentos, só que para um eixo de rotação que estivesse em B, ou seja, que estivesse lá no lado direito. Então, ó, pus a viga, pus o vetor aqui FA na esquerda, tá ali a força P, coloquei ali, na verdade aqui o apoio aqui não é desse tipo, né? Ele deveria estar aqui em cima. Aqui. Mas é só para falar que ali tem um apoio. E essa bolinha vermelha aqui, ó, é só para simbolizar que ali é o eixo de rotação. Vamos fazer as distâncias. Ó, quanto que é a distância de P agora, pessoal? Vamos ver se vocês estão espertos. Aí, pode repetir a pergunta, professor? Qual que é a distância do P até o eixo de rotação? Quanto que é daqui até aqui? 1,25. 1,25, né? Maravilha. A distância do A até o eixo de rotação continua sendo 2, né? Porque cada força está numa ponta, né? Então, ó, mesma coisa, ó. Momento do A menos o momento do P tem que ser igual a zero para que não haja rotação. Se eu olhar aqui, ó, o eixo de rotação está aqui agora, está aqui a viga, o FA está para cima e o P está aqui para baixo. Ou seja, o FA gira para cá e o P gira para cá. Cada um gira para um lado. Por isso que eu subtraí nessa relação que está aqui embaixo. Se os dois girassem pelo mesmo lado, aí eu somava. Então, vou pôr a fórmula. Ó. Qual que é a fórmula? Força A, distância A. Aí escreveu fada. Menos força P vezes distância P. E isso igual a zero. Como a gente conhece as distâncias, a gente pode aplicar. Ó. Distância de A é 2, distância de P é 1,25. Então, notem que a gente tem uma equação de momentos aqui, ó, pro lado que tem pro lado que tem a força A, né? E ali em cima também temos uma equação de momentos, só que pro lado. Então, temos duas equações. Então, qual que é a lógica? A gente joga os valores de força aqui em B, joga os valores de força aqui em A e descobre quanto que tem que ser o P. Nesse caso, quanto que tem que ser o P no caso de cima.
E quais os valores de força que a gente tem que colocar? As forças que geram essas tensões admissíveis que a gente calculou aqui no começo. Então, a força que gera essa tensão admissível é a força que eu vou aplicar aqui nas equações. Só que a gente não calculou ainda as forças, né, pessoal? A gente só calculou a tensão, né? Então, vamos fazer isso agora, ó. Eu coloquei uma breve explicação aqui para vocês, ó. A força P deve ser, no máximo, a que faz as forças de reação A e B atingirem a força admissível. Então, isso eu estou falando toda hora, né? Esse P, ele tem o máximo que valor que ela pode ser é quando ela fizer, né, essas reações de apoio atingir a força que é admissível. Não pode passar da força admissível, porque se for um P muito grandão, esse FA e esse FB vão ser grandão também, e aí ultrapassa o que a gente admitiu. Então, ó, aqui as equações, ó. Tensão é força sobre área. Foi o primeiro slide que falamos hoje, né? E aí eu vou passar a área aqui, ó, multiplicando pela tensão. Então, força é tensão vezes a área. Essa tensão é a tensão admissível, calculamos lá no começo. A gente vai ter que fazer 3 vezes, para o aço, para o alumínio e para o pino. Então, ó, vamos aplicar valores. Ó, primeiro para o aço. Então, a gente está usando essa equação aqui. Primeiro para o aço. Então, vai ser tensão admissível, que é o sigma, 340 mega, vezes a área. Essa área aqui, ó, é a área de círculo. Por que eu estou usando a área de círculo? Porque, ó, lá no enunciado está falando que a haste, ó, vou sublinhar ali para vocês, ó, a haste de aço AC tem diâmetro de 20 milímetros. Se tem diâmetro, automaticamente é circular a área de seção reta. Outra coisa, se o diâmetro é 20 milímetros, eu vou pôr 20 milímetros na fórmula? Não, porque a fórmula de área de círculo é πr ao quadrado, é o raio que é ao quadrado. Por isso que eu peguei aquele 20 milímetros e peguei só metade dele, que é 10 milímetros. O raio é 10 milímetros. Só que eu tenho que fazer em metro. Por isso que eu peguei e escrevi aqui, ó, 0,01. Então, esse é o raio escrito em metros. Então, para passar de... Se eu pegar 20 milímetros e dividir por 1000, isso aqui dá 0,02. Então, pega milímetro, divide por 1000 e acha em metro. Aí eu pego esse 0,02, divido por 2 e acho o raio. Então tá aqui, ó, o πr ao quadrado aqui do círculo tá aqui. Então, a força que gera aquela tensão admissível é essa daqui, ó. 106.814,15. Essa é a força admissível que o aço vai ter. Então, o P vai gerar uma reação ali no aço e o P, o máximo valor que o P pode ter é um P que faça aparecer essa força lá na haste. Vamos fazer do alumínio agora. O alumínio, a tensão dele é 35 mega, tensão admissível, né? A gente calculou aqui na esquerda, ó, vou circular ela ali, ó, 35 mega. E o enunciado, ó, vou sublinhar lá no enunciado, ó, a área, ó, o bloco de alumínio que tem área de seção transversal de 1.800 milímetros ao quadrado. Então, para eu passar esse milímetro ao quadrado, pessoal, é igual aquela hora que eu estava falando do mega. Mili é dividir por 1000, só que está ao quadrado. Então, vamos escrever aqui, ó, só para mostrar. Ó. Milímetro ao quadrado é a mesma coisa que 10 a menos 3 metros, só que isso ao quadrado. É a mesma coisa. Porque esse mili vale 10 a menos 3. Do mesmo jeito que o quilo vale 10 a 3, o mili vale 10 a menos 3. Então, quando eu fizer esse 10 a menos 3 ao quadrado, eu vou falar isso aqui, ó. Milímetro ao quadrado é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros quadrados.
10 a menos 6, em vez de dividir por 1000, é dividir por 1000 vezes 1000. É dividir por... acho que é 1 milhão, né? Que dá 10 a menos 6. Então, na hora que eu pegar aquele 1.800 e multiplicar por esse 10 a menos 6 aqui, ó, que é o fator de conversão, vai dar 1.8 vezes 10 a menos 3, que está ali em cima. Então, é 1.800 vezes 10 a menos 6, aí eu transformo de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, por isso que fica aquele valor ali. Quem está copiando no caderno, ó, se quiser colocar essas transformações anotadinhas aí num cantinho, ó, vão anotando. Então tá aqui, ó, força alumínio, para esses dois, se eu multiplicar dá 63 mil newtons. Então, a máxima força que a força P pode gerar ali no bloco de alumínio é de 63 mil. Se passar de 63 mil, aí ela vai causar uma tensão admissível maior que aquele 35 mega que a gente calculou. Fazendo para o pino também é circular. Então, o diâmetro do pino lá no enunciado, ó, vou sublinhar, ó, ali na esquerda e em cima, ó, 18 milímetros. Então, metade é 9 milímetros, que é o raio. Então, tá aqui, ó, 9 milímetros. Então, πr ao quadrado para calcular essa área. Então, eu vou descobrir que a força, né, admissível, que gera a tensão admissível no pino, é 114.511,05. Beleza, já estou com os três aqui, ó. Então eu posso pegar e jogar eles aqui, ó, nessa daqui e nessa daqui, para a gente ver o valor do P, que é isso que a gente está interessado. Então, ó, acima estão as forças máximas, né, que cada elemento pode chegar. Então, eles não podem passar dessas forças ali, porque senão vai extrapolar a tensão admissível que foi proposta no projeto. Então, ó, vamos testar a carga para o aço. O aço, se a gente olhar ali, ele está do lado da esquerda, né? Então, a força que aplica no aço é esse FA aqui, ó, desenhado aqui, ó, FA. Por isso que a gente usou a equação que tem o FA, porque o aço, a força, né, que está no aço é a do FA. Então, se eu jogar o valor ali, ó, da força do aço no lugar do FA aqui, ó, né, 106.814, é a força admissível do aço ali, e isolar esse P, ó, passei o P para cá, passei esse P para cá como positivo, e depois voltei esse 1,25, passei dividindo. Então, essa aqui é a maior força P que geraria a força admissível do aço. Então, se o P valer 170.902,64, ele gera essa força admissível que gera essa tensão admissível aqui. Beleza? Calculamos então qual é o P que gera a força máxima no aço. Vamos fazer agora do alumínio. Vamos descobrir o P do alumínio. O alumínio está do lado direito, né? Eu vou circular ele ali, ó. Então, como o alumínio está do lado direito, quem é aplicado no alumínio é o FB. Então, a gente vai usar a relação matemática aqui, ó, que tem FB, que foi aquela outra equação do momento ali. Então, aplicando o valor da carga máxima, né, do FB, que é 63 mil, que a gente está fazendo para o alumínio, calculamos ali em cima, né, lá em cima na direita, 63 mil. Se eu isolo o P nessa relação, eu vou achar que o P que vai gerar a carga, a tensão admissível é 168 mil. Então, se o P valer 168 mil, ele vai fazer o alumínio chegar na carga máxima dele de 63 mil, que gera, por sua vez, essa tensão admissível aqui de 35 vezes 10 a 6 megapascal. Ou 35 vezes 10 a 6 pascal. E agora vamos fazer para o pino. Pino está na esquerda. Esquerda, quem faz a força ali na onde está o pino é a força A. Então, eu uso a equação do lado A. Então, aplico o valor da força do pino, 114.511, já calculamos ali, né? E isolo o P. E vou achar que o P vale 183.217. Então, se o P valer 183 mil, ele vai fazer o pino chegar na força admissível dele. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o P que
que a gente vai admitir aí no exercício? Qual que é o máximo P? 170, 168 ou 183? A menor, né, que você disse. É a menor, né? Por quê, ó? Se eu aplicar 168, o pino não chega no máximo dele, né? Porque ele aguenta mais. E também o aço também não chega no máximo dele. Por quê? Porque ele aguenta mais. Então a gente usa esse 168 mil aqui. Vamos supor que eu colocasse 170 mil. O pino aguentava, porque ele vai até 183. O aço ficaria exatamente. Agora o alumínio não, ia ultrapassar. Porque a máxima que eu posso pôr é 168 mil no alumínio. Então, assim, a gente chega no máximo que ele pode ter. Então, assim, pessoal, esse exercício, ele é legal no sentido de que a gente discute essa parte de tensões admissíveis, com a ruptura, e também a gente discute o máximo de carga que eu posso ter. Ele é uma simulação bem interessante de uma coisa que poderia ser real. Agora, ele já é mais difícil um pouquinho, por quê? Porque tem muitos passos. Então, a gente tem que calcular as tensões, tem que fazer equações de momentos, tem que descobrir as forças admissíveis, para daí jogar nas equações e descobrir quanto que é de cada um. Então, ele é complicadinho, mas a gente conseguiu fazer aí todo mundo. Alguma dúvida nesse, pessoal? Ou podemos fazer mais um? Ninguém fala nada, eu vou continuar. Vou supor que vocês estão... Então tá, vamos fazer nosso saideiro aqui. Aqui no slide, ó, tem 3 resoluções iguais aí desse exercício, que eu vou fazendo com as turmas, aí eu vou tirando print e colocando. Mas é tudo igual. Esse slide tá lá no portal, né, professor? Já tá, coloquei tudo lá. Beleza. Vamos fazer esse aqui agora, ó. Esse aqui, diferente do anterior, que perguntou qual que era a força que podia fazer para chegar na tensão admissível, esse aqui a gente quer saber qual é a área que os pilares têm que ter para que não extrapole as tensões admissíveis. Agora a gente está interessado na área. Então você vai colocar a área conforme a carga, né, que ele tem que aguentar. Então, pelo material de que é feito, os 2 pilares, a gente já sabe que a tensão de ruptura dele é 800 kPa ou 800 mil pascal. Então já sei que o pilar rompe com aquilo ali. A gente vai usar um fator de segurança 2. E aí a gente quer qual é a área que os apoios têm que ter para suportar a carga. Notem que aqui está falando a área, então ele pode ser circular, triangular, quadrado, em formato de T, de I, não interessa. A gente quer saber a área que ele tem que ter, para que ele consiga sustentar. O enunciado também deu os valores dos vetores. Olha, ele falou que esse vetor P aqui, ó, vale 1.500 e esse vetor F vale 9.000. E aí ele deu as distâncias. Ó. O F está 7,5 aqui do A e o P está 15 mais 7,5 do A, né? Isso aqui dá 22,5, né? Do A. Como eu tenho 2 forças para baixo, eu vou ter as reações de apoio, né? Tem que ter para cima aqui, eu tenho que ter uma força B. Está reagindo ao apoio, né? As forças, e aqui também a mesma coisa. Aqui. Então eu tenho aqui, ó, 2 forças desconhecidas, 2 forças conhecidas. Então tem como a gente descobrir, né, o valor dessa força A e dessa força B. Ah, deixa eu colocar a animação aqui rapidinho também nesse aqui. Deixa eu só admitir um aluno aqui. Rapidão, pessoal, só dar uns cliques aqui. Rapidinho, pessoal.
Tá, então tá aqui. Coloquei no cantinho aqui o exercício, né? E aí a gente precisa descobrir, então. Então, ó, fiz um vetor vermelho aqui, B, para ser a reação do pilarzinho B. Tem ali o vetor F, né? Aqui na esquerda, do ponto A, vou ter o vetor A. Quando a gente coloca as letras assim, ó, em negrito, é a mesma coisa de colocar a setinha em cima, tá? A gente quer dizer que isso aqui é vetor mesmo. Tem 3 vetores aí. E também é um vetor. Então tá, vamos fazer as reações de apoio. Para fazer reação de apoio, primeira coisa, né? A gente pode escrever as equações de forças, né? Ó, tenho A e B para cima, F e P para baixo. Quem ajuda aí? Qual que seria uma equação de reação de apoio, de força? A gente soma quem está para cima e subtrai quem está para baixo. Quem que arrisca aí? Como ficaria essa equação? Vamos lá, então. Ó. Eu tenho A e B para cima, então eu coloquei positivo. Eu tenho F e P para baixo, coloquei negativo. E igualo a zero. Por quê? Porque não pode ter movimento. Se eu tiver força resultante, diferente de zero, Isaac Newton falou que força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração é variação da velocidade. Se a velocidade varia, significa que o corpo está em movimento. Então, por isso que a gente tem que igualar a zero. Então, ó, coloquei os números ali. Ó. F vale 9.000, P vale 1.500. Então, eu posso isolar o A. Pego esses dois aqui, se eu somar dá 10.500, jogo para cá do igual. Pego o B, que é positivo, jogo para lá do igual. E a gente fica que o A é 10.500 menos B. Temos duas incógnitas, não dá para fazer, né? Vamos escrever equações de momentos. Vamos entender como que funciona o momento. Para resolver momento, pessoal, a gente tem que escolher um ponto para ser o eixo de rotação para a gente calcular os momentos. Então, para ficar mais fácil, vamos colocar o eixo de rotação aqui na origem, tá? Então, aqui na esquerda, ó, o eixo de rotação tá aqui, ó, na esquerda. Então, ó, eu tenho o F, roda para lá, o P roda para o mesmo lado, então eu tenho que fazer o momento de F mais o momento de P, e o B que sobrou aqui gira para o outro lado. Então, o B vai ficar com o momento para o outro lado. Então, eu vou pegar o momento do F mais o momento do P e tenho que tirar, né, o momento do B, porque é o único que gira ao contrário. E aí, igual a zero. Escrevi lá em cima, ó. Igual a zero, porque não pode ter momento resultante. Então, vamos trocar pela fórmula do momento. A fórmula do momento é o quê? Força vezes distância. Então, fica, ó, força F vezes distância F, força P vezes a distância do P, força B vezes a distância do B. Então, podemos aplicar valores ali, ó. Força F, 9.000. Distância F, 7,5. Dá para ver aqui no desenho, ó. O F aqui, ó. Daqui até o eixo de rotação dá 7,5. Força P, 1.500. A distância do P é 22,5. Por quê? Ó o P aqui no final, ó. A distância dele é daqui até lá no começo. Que é esse 15 aqui, mais esse 7,5. E aí, o B eu não sei ainda, joguei ele para cá do igual, porque a gente precisa isolar. Então, jogo ele para o lado de lá. Então, a distância do B é 15, né? Também está desenhada ali, ó. 15, distância do B. Então, passo esse 15 aqui, dividindo. Então, vai ficar desse jeito, né? Isolado o B ainda. Se jogar isso aí tudo na calculadora, dá 6.750. Então, esse é o valor da força B. Então, agora a gente pode retornar na equação de forças, que é essa que eu estou quadriculando aqui na esquerda, ó. E agora eu já sei o B, então eu consigo achar o A. Então, peguei a equação, tá aqui, né? Aplico o valor do B, quanto que vai dar o A? 3.750. Se a gente comparar, né, esses dois valores aqui, ó, 6.750 com 3.750, o B ficou com mais força que o A. Notem que o B está aqui, ó. Ele tem duas forças perto dele, ó. Tem o P e o F. No A, só o F que está aqui perto dele, ó. Os outros tá longe, né? O P tá longe. Então, por isso que o B pega mais carga, porque tem mais forças ali, né, perto dele. Então, o B tem que reagir mais.
para dar conta de segurar. Já sei os valores das forças. Então, agora eu posso calcular a tensão admissível. Tensão admissível, já fizemos vários hoje, né? Ruptura dividido pelo fator de segurança. Tensão de ruptura, o exercício falou que era 800 mil. Então, eu divido pelo fator de segurança, que é 2. Então, dá 400 mil de tensão admissível. Então, como já temos a tensão e a força que cada pilar sustenta, agora, finalmente, a gente calcula o quê? A área. Então, ó, tá aqui a equação de tensão. Isolei a área, passei a tensão dividida. Tá? Só multipliquei cruzado, né? Pra gente... Então, a área que pode ter é o quê? Força dividido por tensão. Então, vamos fazer para o lado A primeiro. Área A, força A dividido pela tensão. Então, ó, força A, 3.750. Tensão admissível, 400 mil. Então, dá esse valor aqui, ó, que a área A pode ter. Só que está em metro quadrado, né? Então, eu reescrevi aqui em milímetro ao quadrado. O exercício não pediu, tá? Reescrevi só para ficar mais fácil da gente enxergar. 9.000 milímetros quadrados. Vamos fazer para o B agora. Área B, força B, tensão admissível. Então, ó, força B, 6.750. Tensão admissível, 400 mil. Dá 0,0168 metro quadrado. Só para melhorar ali, para a gente comparar, se eu escrever em milímetro, dá o quê? 16.875. Então, notem que a área B teve que ser bem maior do que a área A. Por quê? Porque ele tem mais força sendo exercido. Então, como a tensão admissível é igual para os dois, né? 400 mil. Então, eu fiz o área B ser maior. O área B tem que ser maior para diminuir a tensão. Para a tensão ficar 400 mil para os dois. Então, para a gente não extrapolar, né, a tensão admissível, esse pilar B teria que ser mais largo, né, ter uma área maior do que o A, uma vez que ele vai ter que pegar mais tensão. Esse exercício aqui é bem mais facinho, né? Esse aqui tá bom para eu colocar na prova de vocês. Então, provavelmente eu coloque algo parecido desse aqui lá na prova. Ô, professor, eu achando que o senhor ia falar que eram os mesmos dados ainda para a prova. Não, eu mudo. Eu nunca coloco igual. Pena, mas eu coloco parecido. Se fosse um curso de datilografia, de fazer cópia, eu ia colocar igual. Mas é bem parecido, pessoal. O pensamento não vai mudar muito nada. Então, vocês vão conseguir... Quem está assistindo a aula e depois vier refazendo aí, vai conseguir fazer. Então, pessoal, o que tinha para hoje era isso. Vou tirar o slide aqui. Para a aula de hoje eu coloquei um formuláriozinho lá para vocês. O formulário está no portal, tá? É só clicar lá. Então, respondam lá o formulário. Esse formulário depois eu vou pensando em fazer ele valer pontinhos da parcial. Então, tem todos os formulários lá. Entrem lá e respondam. Lembrando também que semana passada eu tinha pedido, né, para vocês fazerem o portal. Preciso muito que vocês façam o portal. Quem acessou o portal viu que eu lancei lá 200 pontos para todo mundo. Aquele 200 pontos, pessoal, foi consignado. É tipo emprestado. Eu lancei 200 pontos. Se vocês não fizerem, eu vou pegar de volta, entendeu? Então é tipo, emprestei lá para vocês fazerem o portal. Quem não fizer, depois eu vou e arranco fora. Oi, Alice. Professor, hoje é a primeira aula que eu tô tendo acesso ao portal. Meu portal foi liberado finalzinho da semana passada. Então, eu não tive acesso ao conteúdo, nem não consegui fazer as unidades lá. Como que eu faço para recuperar essas... A gente está filmando todas as aulas. Então, aqui no Teams vai ter tudo para você entrar e pegar, entendeu? Então, você pode reassistir todas as aulas. Eu também, no portal, eu tenho todas as aulas gravadas no YouTube também. Então, lá no portal, eu coloquei também links para vocês entrarem lá e estarem também
reassistindo por lá, caso vocês queiram. E os slides que a gente usa, eu também coloquei lá. Então, esses slides que a gente está usando aqui desde a primeira aula, eu coloquei lá. Outra coisa também, eu coloquei meu número aqui, ó, na tela. Manda um alô lá, que a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu posso também encaminhar material por lá também. Você pode tirar dúvida comigo aí. O pessoal aí manda mensagem para mim, domingo, meia-noite, eu respondo. Então, vocês podem mandar mensagem para mim lá para tirar dúvida. Olha a Mar. Oi, Juan. Esses 200 pontos que você falou, só dá unidade 1, né? Só da Agora unidade 1. Isso. Depois da unidade 2, aí eu dou mais um pouquinho. Fechou, então. Oi, Neuraci. E professor, quando eu pudesse, eu volto no último exercício aí para me tirar um print. Na resolução? Peraí, esse... Isso, só na resolução. Não, peraí, esse aqui não, né? É o da frente, peraí. Esse aqui, né? Esse. Isso, esse aí. Pode tirar. Ok, professor, obrigado. Beleza. Mais alguém? Vou encerrar a gravação aqui.